Alô, confraria, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui são meia-noite e 35. Eu já tô deitado aqui pra dormir. Eu tô atrasado já pra estar dormindo. Mas eu achei importante aqui fazer mais um compartilhamento. Vocês são minha comunidade aqui, que eu interajo. Eu, eu jamais eu vou dizer que eu sou um homem solitário, porque ao tanto de pessoas aqui com quem eu interajo, isso é maravilhoso. Muito bom. Eu sou grato a cada um de vocês aqui, viu? Eu sei que vai ter pessoas que vão, diante do que eu vou falar aqui, é provável que de novo vai ter aquela chacotazinha, as ironias, né? Não sei. Talvez uns falem por brincadeira, mas assim, eu já senti que algumas pessoas. Ontem eu vi um comentário que eu senti uma ironia, assim, um venenozinho na fala, né, da pessoa. A pessoa disse assim que toda pessoa que já mexeu comigo, que o que eu não gostei, que a pessoa tem câncer. Olha, eu não sei nem assim, se você aí tá duvidando, eu não duvido porque o que eu tô falando aqui é real, mas eu também tô assim de queixo caído. Vamos lá. Depois, daqui mais uns dias, quando eu tiver com tempo livre, eu vou me sentar na cadeira ali, eu quero fazer um podcast bem detalhado, bem analítico. Eu vou até pedir depoimentos aí de uns confrades meus para complementar. Na verdade, eu já tenho alguns depoimentos sobre a Catiúça, uma mulher que eu nem lembrava, raramente eu lembrava dessa mulher aqui, não tenho mais convivência com ela, mas foi uma pessoa que me causou muito estrago no passado. Assim, foi uma das situações da minha vida assim que eu precisei buscar ajuda, porque eu tive muito ódio dela, muito ódio, muito ressentimento. E agora ela tá no leito da morte, né? Ela tá vegetando em cima de uma cama. Depois eu vou narrar essa história em detalhes. Eu já soube de muitas coisas, muitas informações aqui já foram divulgadas. Eu vou dar só uma pequena prévia aqui. Pessoal, pense assim que até ontem, terça-feira, né? Que foi quando eu soube. E desde quando eu vi aquela mulher definhar, ninguém sabia. A gente só se perguntava, né? O que que essa mulher tem? Qual é o problema dela? Por que que ela tá desse jeito? Enfim. É, nós já sabemos, já foi divulgado, sabe? Próprios familiares, pessoas próximas já divulgou. HIV, meus amigos, HIV. A mulher estava há anos, há mais de 5 anos, soropositiva e não quis tratar, se recusou, não aceitou a doença, tentou esconder, ficou tentando esconder, mas não adiantou, a coisa veio à tona. Né? Hoje até uma amiga minha falou assim, quem é que esconde doença? Alguém falou assim, não era melhor ela ter botado as cartas na mesa, assumido logo a situação e ter procurado se tratar? Não, ficou escondendo, agora tá aí a situação. Tá em coma, ela foi tirada daqui para Palmas. Ela não está aqui na minha cidade, foi levada de ambulância para a capital do Tocantins, que é uma das capitais próximas aqui de onde eu moro. E uma das, não, a única, a mais próxima, né? Que as outras sempre ficam muito longe. Aí o resto eu conto pra vocês depois. O que tá acontecendo, todo o sofrimento, tudo. Depois eu vou gravar um podcast. Mas aí pra quem, até eu mesmo que não sabia o que a Catiúça tinha, HIV, meus amigos. Ela era portadora do vírus HIV. E como não tratou, não quis fazer o uso do famoso coquetel, desenvolveu a AIDS. Desenvolveu a síndrome, né, da síndrome da imunodeficiência, enfim. E tá agora só esperando a hora da morte. Este é um caso, né? Mas eu tenho mais outro caso, meus amigos. Vamos lá, vamos recordar. Vocês acreditam, eu tava deitado. Aqui, eu tô na minha cama. Eu estou deitado aqui para ir dormir. Aí resolvi abrir o WhatsApp. De repente eu vejo algumas pessoas do meu hall de convivência publicando a foto de uma cidadã que eu conheço
e botando mensagenzinhas de luto, luto por uma amiga, luto por a irmã fulana, que ela é da igreja. Eu vou recordar que quem é meu inscrito lá do antigo canal, né, do canal inicial, tenho certeza que vai lembrar. Vocês lembram-se de uma mulher que eu contei, foi no início mesmo ali do canal, tem muito tempo já que eu contei a história dela. Eu vou tentar fazer uma síntese aqui para que vocês lembrem. Ela, ela foi uma mulher que, quando eu trabalhei na saúde, quando eu fui atendente na área da saúde, uma zeladora, uma morena zeladora, sabendo que eu era virgem, ela ficou instigada com isso. Falou, não, vou te apresentar uma amiga minha que é prostituta. Ela é puta mesmo de programa. Só que eu vou conversar com ela para ela não te cobrar. Ela vai ficar com você sem te cobrar. Pessoal, e assim aconteceu. Eu fui um dia para casa dessa morena. Chegou lá, ela trouxe essa amiga dela. Ela era uma... Na época, eu tinha 22 anos, ela tinha 18. Ela era uma mulher branca, loira, assim, dos cabelos cacheados, meia gordinha. Eu não achei ela muito bonita. Óculos fundo de garrafa. E eu era tão manjina, pessoal, meu Deus, eu tenho até vergonha de contar essa história, meu Jesus. Dá uma vergonha contar isso aqui. Isso foi lá em 2006. Foi no ano que eu fui trabalhar na saúde. Tem quantos anos? Já tem 17 anos, né? 17 anos já que isso aconteceu. Eu fui pra casa dessa, num bairro, que inclusive é o bairro até onde eu tô trabalhando agora. É um bairro longe, sabe? Do outro lado da cidade. Na época era assim, não era nem periferia aquilo, um setor assim com pouca aglomeração, não tinha muitos moradores ali, muitos lotes vagos, não tinha uma rua de asfalto, tudo muito desarrumado ainda. Eita, o foco aqui da minha câmera tá toda hora desfocando, né? Não sei porquê, olha. Enfim, senhores, quando cheguei lá, ela me apresenta essa gorda, e a gorda me puxou, me pegou e me levou pro beco. Tipo assim, tinha a casa que eu fui visitar, uma casa de madeira, a morena lá muito pobre, e uma outra casa. Eu sei que eu fiquei no beco ali entre essas duas casas, isso assim de tardezinha, como se fosse assim 17 horas. E a gorda vai me lasca um beijo, meus amigos. Me agarrou lá, me beijou. Eu não tinha nem lá essas experiências. Por que eu tô falando que hoje eu sinto vergonha disso? Porque, pô, é uma prostituta. Não, e não foi, eu juro pra vocês, assim, não foi uma coisa que eu fui lá, ela, assim, eu achei que ela ia me apresentar, eu ia pegar o contato pra gente marcar, né? E ela já foi me beijando. Vocês acreditam que eu, na hora, sim, eu fiquei empolgado com aquilo? Inexperiente, enfim. E aí eu peguei o número dela, eu falei, não, tá bom, depois eu falei, vou te ligar, a gente vai fazer alguma coisa depois. Eu, um lascado, meus amigos, andava de bicicleta. Eu tinha só uma bicicletinha para andar aqui, uma situação financeira. Eu era muito fraco financeiramente. E aí, um dia, aliás, uma noite, assim, imagine assim, 4 dias depois de eu tê-la visto pessoalmente, eu liguei para ela um dia assim, 9 da noite. Eu fui para uma praça e liguei para ela. Aí eu liguei a primeira vez, chamou, não atendeu. Aí eu fiquei por a praça, andando, esperei ali mais uns 20 minutos. Digo, tá vendo, ela estava ocupada, eu vou dar um tempo aqui, eu vou ligar de novo. Eu tava ligando para conversar mesmo, assim, ou saber que dia que a gente podia se ver, se encontrava. Mas assim, o encontrar era pra pam, 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 né? Vocês estão entendendo aqui. E eu achei que eu ia transar com ela. Quando eu liguei, meus amigos, ela atendeu. Oh, essa aqui é uma história marcante, assim, pra mim. Me lembro como se fosse hoje. Pessoal, na hora que eu atendi, que ela falou, oi. Pessoal, mas vocês já viram aqueles filmes pornô, assim, quando a mulher tá transando? Ela atendeu e ela tava bem ofegante. Oi, quem é que tá falando? Aí eu falei, oi, aqui sou eu, Vitor. Eu falei, eu te conheci lá na casa de fulano, que ela me apresentou. Eu falei, você lembra de mim? Aí ela, sim, olha, mas eu não vou poder conversar com você agora não, tá?
eu não vou poder conversar com você que eu tô ocupado agora. Pessoal, enquanto ela foi poucas palavras assim, ela desligou a ligação, mas eu escutei muito nitidamente que ela estava transando, porque eu escutava aquele ploc, 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 ploc. Assim, o cara tava em cima dela. O cara tava em cima dela, transando ali, e ela atendeu a ligação ali, o cara bombando ali, e ela atendeu a ligação comigo que eu escutei. Acho que ela pensou talvez que fosse outra coisa. Quando eu me identifiquei, ela não. Assim, ela já cortou logo, ó, eu tô ocupado, não posso atender agora, e aí desligou. Acho que por aqui já deu pra vocês entenderem. Vou pra outra parte, vou pro final da história. Teve mais coisas nesse relato aí. Isso deve estar talvez lá na plataforma Migtal TV. Pessoal, 10 anos, deixa eu ver, foi 10 anos depois. Não, mais de 10 anos. Eu vi ela em 2006, eu acho que foi ali mais ou menos. Não, foi 2018, 12 anos depois. 12 anos depois essa mulher reapareceu. Sabe o que é assim? Eu nunca mais saber nada dela. Eu não vi. Eu saí da saúde, fui trabalhar na educação. Nem essa morena lá que me apresentou eu tive mais contato. Aí na época, 12 anos depois ela reapareceu. Me achou no Facebook, começou. Eu lembro, por que eu tô falando que foi 2018? Porque foi bem no ano que eu tava vivendo aquele inferno com a Andréia. Eu tentando me livrar da Andréia e trabalhando junto com ela, a Andréia me perturbando. Eu lembro que em setembro de 2018, quando, enfim, eu conseguimos dar uma freada ali na Andréia pra ela parar de fazer mais. Foi a época que a minha irmã a ameaçou. Quando eu tava assim, 2 meses já respirando mais aliviado, que já tinha quietado aquele problema, eis que surge essa gorda. Pessoal, e foi assim uma perturbação na época. Parece que ela me seguia, essa mulher, sabe? Aconteceu de eu entrar em supermercado e ela entrar no supermercado e me agarrar. Agarrar que eu falo assim, pegar no meu braço, não soltar. E ficava, me dá o número do teu telefone, me dá o teu endereço. Por favor, eu quero te ver. Assim, eu tentando. Eu lembro que um dia eu tava de tardezinha aqui em casa e alguém deu o meu número pra ela. Ela me ligou, olha, aqui sou eu, fulana. Eu já tenho o teu número, eu vou descobrir onde é o teu endereço, tá? Você tá fugindo de mim, mas você não me escapa. Você não me escapa. Olha, eu passei, foi tempo, meus amigos. Eu ainda passei assim, quase um ano não, mas talvez uns 6 meses com essa mulher no meu encalço. Eu tava tão traumatizado por conta da Andréia. Eu não lembro que nome que eu dei pra ela aqui nesse canal. Eu criei um nome pra ela. Eu vou chamá-la aqui, sei lá, de Kênia. Era Kênia o nome dela, digamos que seja. Depois, se eu achar esse relato lá, depois eu pego o nome verdadeiro. Essa Kênia marcou cerrado, meus amigos. Aí, eu não sei, pode ter sido 6, 8 meses, quase um ano, sei lá. Ela descobriu que estava com câncer. Lá em 2018. Um câncer. Eu lembro que algumas pessoas me contaram, porque ela estava na igreja. Ela estava com uma renca de filhos, parece que eram 5 filhos pequenos, cada um de um pai. Ela era prostituta, mas ela saiu, ela engravidou várias vezes. Como ela me localizou no Messenger do Facebook, ela chegou a me mandar umas mensagens lá que ela tinha passado uns tempos fora, teve 5 filhos, mas que agora ela tinha aceitado Jesus. Ela tinha aceitado Jesus, estava na Assembleia de Deus e que ela estava à procura de um marido para ela casar. E eu era esse homem, ela não tinha esquecido de mim ainda, que ela queria muito casar comigo. Quando eu tô falando para vocês que ela estava atrás de mim, me pressionando que queria se encontrar, que queria me ver, que queria vir aqui em casa, era o intuito do casamento, era fazer compromisso de casamento comigo. E eu tava me esquivando dela. Eu lembro que eu passava mal assim quando aquela mulher me procurava. De repente, algumas pessoas da Igreja Assembleia de Deus me passou informação. Eu me lembro que um deles foi até aquele meu ex-amigo, o Alex, que ele por coincidência, ele frequentava uma igreja da Assembleia de Deus aqui, onde ela estava frequentando. Ela foi diagnosticada com um câncer no útero ovários, e já estava numa parte do intestino. Aí foi para Goiânia, passou 2 anos para lá, em tratamento, disse que tirou tudo, né? Tirou tudo, disse que até uma parte do intestino dela foi tirada, fez a quimioterapia, enfim.
E aí ela se mudou de Goiânia, ela conheceu um pastor, ela descobriu um pastor da Assembleia de Deus, casou-se e foi morar na cidade de Parauapebas, aqui no Pará, um município da minha região aqui. Eu falo baseado assim, em coisas que alguém me mostrou de rede social, que eu não tinha ela, mas algumas pessoas me revelaram. E que ela havia se tornado uma missionária. Na época eu senti um alívio. E casou mesmo, pessoal. Eu vi. Ela casou com um pastor. O pastor assumiu ela com a renca. Ela com os 5 filhos. E ela foi dada como curada. Ela estava testemunhando. Uma vez, eu não tenho ela no meu Facebook, mas usando perfis fakes eu cheguei a acessar e ver algumas coisas dela. Ela dava testemunho, assim, no púlpito das igrejas. Que ela começou na prostituição muito nova, que ela estava no lamaçal do pecado, mas que Deus tirou ela. Deus tinha um propósito na vida dela, Deus tinha um grande projeto na vida dela, e ela foi resgatada. Ela foi resgatada do pecado, das coisas erradas, sempre testemunhando. E eu, assim, na época eu vi isso aí, passou. Meus amigos, quando eu olho aqui, pelo que eu vi aqui, ela é conhecida, porque eu vi várias pessoas botando, só aqui dos meus contatos eu vi 4, botando a mensagenzinha de luto. Eu não sei se ela estava nessa outra cidade ou se ela voltou para cá. Eu perguntei para uma pessoa, quando eu perguntei já me respondeu. Eu conheço essa mulher bem aí. Diga, ela morava em tal bairro aqui. Eu falei, eu me lembro demais dela por aqui. Eu falei, ela teve câncer, mas tratou. Eu falei, o que foi que aconteceu? E aí a pessoa falou que ela realmente tratou, ela tinha ficado boa, mas houve uma recidiva. O câncer voltou com tudo e ela faleceu hoje. Eu tô falando já nas horas aqui de quinta-feira, pelo que eu percebi foi ontem, quarta, né? Ela morreu. Mas assim, algumas mensagens que eu vi aqui é aquilo que é trivial dentro da religião, né? Que ela morreu em Cristo, que ela... Como é que tem um verso que eu vi uma pessoa postando um verso, né? Ah, meu Deus, lutei a guerra, venci a batalha. Não é bem, é mais ou menos como se fosse assim, tá na Bíblia. Que o pessoal gosta de botar em túmulo. E herdarei o galardão, é uma coisa assim. Quem lembrar aí, se quiser, pode botar no comentário aí. Essas mensagens assim de Deus, né? Eu tenho certeza que pro pessoal evangélico, ela morreu com a salvação dela garantida, né? Não importa o que ela fez para trás de errado, ela se arrependeu, ela aceitou Jesus e procurou se consertar, e portanto o lugarzinho dela lá no céu está garantido, né? No paraíso, na vida eterna. Caramba, eu fiquei assim. Pessoal, se vocês, muitos aqui se perguntam assim, porra, todas essas mulheres tudinho que perturbou o Vitor, que aprontou com ele, de repente aparece com câncer. Uns até botaram assim, me ensina essa macumba aí. Me ensina essa macumba aí. Não, eu juro pra vocês, eu não tem macumba, não tem... Até eu tô assim surpreso, eu fiquei, ué? Como assim? Olha, esse caso da Catiúça, esse aí vai ter um podcast. Me aguardem, eu tô me preparando para gravar esse podcast. Eu tava ontem pensando assim, que eu ia gravar depois da notícia se ela viesse a falecer, mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Eu já vi um documentário da TV Record se você entrar no YouTube, digite assim, os filhos da AIDS. Os filhos da AIDS, você vai ver não é toda pessoa na fase terminal da AIDS que morre rápido. Eu já vi alguns casos aqui na minha cidade que eu vi de pessoas que morreram em consequência do vírus HIV e que morreram rápido. Foi casos assim, quando essas pessoas, por não terem se tratado corretamente, elas desenvolveram a AIDS. Não é assim que fala? A pessoa ser portador do vírus é uma coisa, desenvolver a AIDS é outra. Elas desenvolveram a AIDS, eu entendo que isso aí é quando a carga viral está altíssima e aí detona com a imunidade. Já vi casos de gente que morreu, pessoa soropositiva, que morreu de tuberculose,
de pneumonia. A pneumonia parece que é a campeã. Aqui só que de gente assim que eu conheci pessoalmente, 3. A Catiúcia tá agora, ela não é a primeira. Aqui eu conheci uma senhora, uma professora de 55 anos de idade, viúva, que se casou com um caminhoneiro e com menos de... Não, ela já vivia com esse caminhoneiro havia 4 anos. 4 anos com esse caminhoneiro, e eu deduzo que foi o caminhoneiro que passou essa doença para ela. Passou o vírus HIV para ela, porque ela foi fazer uma cirurgia de retirada de pedra na vesícula e entrou em coma dessa cirurgia e não voltou mais. E os médicos, eu fui no velório, as filhas dela falaram lá na hora que foi comunicado pelo médico que ela não conseguiu superar a infecção, ela não conseguiu se recuperar da cirurgia, falou, se ela não fosse soropositiva, ela teria se recuperado. Outros pacientes já tiveram esses quadros e se recuperam, só que como ela estava, era aquela coisa assim, metia antibiótico, era uma série de coisas, de medicamento, e não dava efeito. Aí os médicos já suspeitaram. Essa mulher, aí, eu não sei se foi antes ou se foi depois, provavelmente tenha sido, porque eu tô lembrando aqui, me contaram como se o médico fosse descobrir depois da cirurgia. Mas eu já passei por 2 cirurgias e em ambas é obrigatório. É obrigatório que nos exames para cirurgia o exame de HIV. Sempre inclui. O médico até me falou que quem é soropositivo, a forma de se fazer a cirurgia é diferente. Parece que requer mais cuidados ali, né, para não contaminar os profissionais. Quem não é soropositivo, aí já é um procedimento mais comum, né, de se fazer ali a cirurgia. Pessoal, eu acho que isso aqui, a meu ver, assim, são meras coincidências, tá? Isso está acontecendo. Talvez ficou muito tempo parado, de repente começou a acontecer. Até eu me surpreendi, mas são coincidências e na verdade isso aí é consequência, são os frutos do que a pessoa plantou lá atrás. Eu gostei muito de uma frase que o Zion me mandou ontem. O Zion entrou de novo no meu grupo, lá no Telegram, a gente tem batido os papos lá. Eu quero até deixar aqui um abraço para você, Zion, e dizer muito obrigado aí, você tem interagido lá com os confrades. O meu muito obrigado aí, viu? Ele disse assim, Vitor, a conta chega, meu amigo, a conta chega e ela é cara. Ela é muito cara. Essas pessoas hedonistas, essas pessoas devassas, que ainda conta vantagem, né, dessa vida dissoluta, a conta vem. Olha aí, ó, a dona Catiúcia, essa Kênia, né, que eu acabei de falar, que eu creio plenamente que essa doença que ela desenvolveu, isso aí foi o famoso HPV. Ela trepava aí com muitos machos, talvez nem usava. Se ela fez 5 meninos, isso aí é a prova de que ela não usava camisinha todas as vezes, né? Pegou o HPVzão, câncer de útero, câncer no colo do útero, e se disseminou pro corpo. Ficou boa aí durante um tempo, mas agora, como diz aqui na minha região, foi para as cunhunhas, né? A conta chega, meus amigos. Eu, quando fui evangélico, mais de 20 anos, eu acredito, até os meus 29 anos eu acreditava em Deus, eu tinha uma fé em Deus. Só que Deus, né, Jeová, que eu acreditava, não era o Jeová que a maioria das pessoas acredita, aquele Jeová complacente, aquele pai que passa a mão na cabeça. Eu sei lá, eu construí um outro Deus assim na minha cabeça, o Deus porque na Bíblia você respalda tudo ali, né, assim, da forma que você quer. Por exemplo, pro meu caso, eu respaldava assim. Tem lá, era 2 versos, né? Tem um que fala assim, que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, e aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Que seria colher, né? Porque ele semeia, ele vai colher. E tem um outro verso na Bíblia que diz assim, que Deus, ele até perdoa, né? Ele perdoa o pecador, mas ele não livra o pecador das consequências do seu pecado. Tipo assim, você fez uma coisa ruim, um pecado terrível, e depois se arrependeu. A questão, eu acreditava no perdão de Deus para os arrependidos com sinceridade. Porque
Tem um salmo de Davi que fala assim, né? Que Deus, ainda a palavra nem chegou na boca e o Senhor já conhece, né? Esquadrinhas o meu andar e sabes tudo. Então eu pensava assim, ninguém engana a Deus. Engana as outras pessoas, mas Deus não é possível enganar, porque Ele sabe os nossos pensamentos, tudo da gente Ele sabe. Então, quem está fingindo de arrependido, ele sabe que está agindo na falsidade, mas aquele que a gente chamava era o coração contrito, né? Aquele coração contrito, que realmente se arrependeu, que quer trilhar no bom caminho. Aí eu pensava, não, para esses aí Deus libera o perdão, para esse aí Deus... Mas assim, as consequências a pessoa sofre. Por exemplo, essa Quênia, eu vou trabalhar com a hipótese assim, vamos supor que a Quênia, depois de mais de, mais de uma década na devassidão, na bagaceira, vamos supor que um dia ela se arrependeu, né, de verdade, ela procurou a Deus, né, e pediu perdão ao Senhor. Eu vou trabalhar com a ideia que Deus existe. Deus existe, Jesus Cristo existe. De repente, Deus pode até ter perdoado ela. Deus perdoou, aceitou ela como filha, como uma serva, né? Mas olha aí, Deus não livrou ela de sofrer a consequência do que ela fez, das coisas erradas que ela fez lá para trás. Então, tem gente que... Alguém até... Um dia desse, uma pessoa... Foi sobre a Catiúcia, alguém disse assim, isso aí é a justiça de Deus. Eu falei, não, isso aí, ela está colhendo o que ela plantou. Deus, eu acho que Deus não tem nada a ver com isso aí. Deus deixou ela livre para ela fazer as escolhas dela. E ela não é nem inocente, porque ela era pastora. Ela era uma pastora evangélica aqui e conhecedora da palavra do Senhor. E olha o que ela fez. Mas tá aí, ó, a consequência tá pagando o preço. Meus amigos, eu já falei muito, era para ter sido um vídeo mais curto. Então, mais uma bonita aí, meus amigos, que pagou. Então, são histórias assim tristes. Ela morreu. Tá aqui a nota de falecimento aqui. Ó, meu muito obrigado. Fica aí esse vídeo. Em breve eu volto. Eu ainda vou falar mais da Catiúcia, viu? Me aguardem aí que vai ter podcast dela aí mais pra frente. A hora que eu tiver podendo aqui, eu vou gravar um conteúdo específico. Eu tenho muita coisa. Vai ser uma retomada de um conteúdo que ficou lá pra trás. Eu vou puxar esse histórico, não contando assim aqueles rolos de ambiente, tudo de ambiente de trabalho. Eu quero focar mais assim nesse contexto, quem ela foi e o cenário que ela se encontra atualmente e que lições a gente pode tirar disso, né? Um grande abraço a todos vocês aí, muito obrigado aí por me ouvirem, por participarem. Eu percebi as muitas participações aqui, muitos comentários, sempre tá quase batendo aí na casa dos 100. Um abraço aí pra vocês, tá? Tchau, tchau.